Olá! Hoje o Conexão Mais traz um assunto que mexe com muita gente: distúrbios do sono. E a gente vai conversar com uma especialista no tema, Noêmia Vasconcelos. Uma das formações dela é o distúrbio respiratório do sono. Daqui a pouco a gente volta. Olá! Você consegue ter uma noite inteira de sono? Pois bem, hoje o Conexão Mais vai falar sobre problemas que atingem muita gente. Há quem não tenha uma noite sequer de sono tranquilo. E há muitos distúrbios que afetam gravemente a saúde do corpo e da mente. Noêmia Vasconcelos é especialista em fisioterapia do sono e vai nos ajudar a entender esses problemas que afetam muita gente. Seja bem-vinda ao programa. Para começar, eu pergunto, qual a importância de uma noite de sono completa e tranquila? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. O sono realmente, assim, hoje em dia a gente fala que é um dos pilares, né? Todo mundo pensa em longevidade, então a gente fala em alimentação, atividade física, e muitas vezes o sono ele é negligenciado, ele é esquecido. Então, cada vez mais, muitos profissionais de saúde têm alertado sobre essa importância, porque enquanto dormimos, não é um processo passivo, muita coisa acontece. Então, quando nós conseguimos realmente aprofundar o sono, melhora a imunidade, tem uma proteção cardiovascular, a consolidação da memória, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade muitas vezes privada de sono, né? Ligada na tomada 24 horas, com um tempo muito reduzido. E fora a privação, existem também alguns distúrbios, principalmente respiratórios, ronco e apneia do sono, que faz com que esse sono ele seja fragmentado. Inclusive, eu ia perguntar isso, quais são os problemas mais comuns? Que distúrbios são esses, os mais frequentes? Existem vários catalogados, né? Desde a insônia até o distúrbio respiratório do sono, síndrome das pernas inquietas, bruxismo, mas os mais comuns, o que assola, né, a maior parte da população, é o distúrbio respiratório, como o ronco e a apneia, né? Muitas pessoas normalizam o ronco. Existem aquelas que são só roncadoras, que aí precisa ter uma avaliação com o otorrino para ver se... O que é o ronco, doutora? O ronco nada mais é do que a passagem do ar por um estreitamento, né, na região da faringe. Então, toda vez que esse ar passa por um caminho estreito, ele vibra, né? E isso faz com que o sono ele não aprofunde suas fases. Então, a pessoa fica tendo microdespertares. Muitas vezes, esse despertar ele não é consciente. Mas quando se faz o exame de polissonografia, a gente percebe que aquela pessoa não aprofunda o sono. Então, existem aquelas pessoas que roncam e aquelas que roncam e têm associada a apneia, que aí já seria um problema mais grave e que o tratamento precisa ser o quanto antes. O que é a apneia? A apneia é a pausa da respiração. Depois de 10 segundos sem respirar, então a pessoa entra em apneia. Quando a gente fala parada da respiração, logo vem o quê? A falta de oxigenação. Aí você afeta a parte da memória, a sobrecarga cardíaca, pode aumentar a pressão enquanto está dormindo, pode ter um problema de arritmia, metabolismo. Tudo muito grave. Tudo. É sistêmico, né? Então, o que geralmente eu costumo falar, quando a gente pensa em uma noite de sono de qualidade, a gente está pensando em como vamos acordar, né, no dia seguinte, como é que vai estar a nossa disposição. Inclusive o humor, né? O nosso humor, exatamente. Inclusive tem associação com quadros de depressão e ansiedade. Aquela pessoa que não libera o hormônio, né, a serotonina, que dá a sensação de bem-estar, de você ter dormido bem. Então, assim, eu costumo falar, para onde você apontar no seu corpo, se não dormir bem, ele vai lhe afetar. A corda vai arrebentar de alguma maneira, entendeu? E quais são os tratamentos corretos? No caso da apneia do sono, que é extremamente prevalente, dependendo do grau dessa apneia, que isso a gente consegue através do exame chamado polissonografia. Lá a gente vai estratificar, né, mensurar se essa apneia é leve, moderada ou grave. A partir de moderada, a gente já tem indicação de um equipamento chamado CPAP, que é um gerador de fluxo. Ele faz com que o ar que está no ambiente, através de uma máscara que o paciente vai usar, existem diversos modelos hoje em dia no mercado. Sob recomendação médica. Com certeza. Precisa passar por uma avaliação prévia também com o fisioterapeuta do sono, especialista no caso. E então, o aparelho ele vai gerar uma pressão positiva e vai abrir a via aérea. Então, o fato dele permitir essa abertura
a oxigenação volta a acontecer, o sono se aprofunda e essa qualidade vai chegar. Quem tem esses problemas, doutora, quem deve procurar? A senhora, por exemplo, é fisioterapeuta. Isso. Existem outros profissionais envolvidos? Com certeza. Assim, o primeiro passo, a primeira etapa é fazer o exame do sono, que é a polissonografia, como eu falei. E existem os médicos do sono. A medicina do sono, hoje em dia, ela pode ser, digamos, abraçada por vários profissionais médicos. Então, nós temos otorrinos, que são médicos do sono, pneumologistas, neurologistas, psiquiatras. Então, diversas áreas entenderam que se o sono não for de qualidade, ele realmente vai afetar, entendeu? E esse médico ele vai ser o profissional para ajudar. O que acontece com a pessoa que não dorme direito? A pessoa que passa a noite acordando, fragmentando o sono. Então, além da parte clínica no outro dia, quais são os principais sintomas que a gente pode esperar, né? Existe aquele sintoma noturno e o sintoma diurno, né? De forma mais didática. Noturno, aquela pessoa desperta várias vezes. Muitas pessoas dizem assim, eu acordo 3 vezes para ir ao banheiro. Esse acordar para ir ao banheiro, muitas vezes não é vontade de urinar. Muitas vezes é a sua respiração que não está bem. Então, faz com que o cérebro mande aquele sinal, aquele gatilho para que a pessoa sobreviva, acorde, entendeu? Quando a gente passa a fazer o tratamento com o CPAP, por exemplo, esses despertares diminuem. Aí, fora isso, o que é que a gente pode esperar? Quando o caso é mais grave, as pessoas podem acordar com sufocamento, com falta de ar, acordar como se estivesse engasgando, pesadelo, que é um sinal também que algo não vai bem. E os sintomas diurnos, o que é que a gente pode esperar? Acordar cansado, dor de cabeça, alteração de humor, irritabilidade, ansiedade, concentração falha. Então, é fácil a gente entender. Se o sono não for de qualidade, como eu vou render no outro dia? Não tem como, né? Não existe essa mágica. E essa associação, ela pode ser, não é obrigado o paciente ter todos os sintomas, mas é como eu falei, a gente tem um órgão-alvo. O meu pode ser a questão neurológica, cognitiva, outra pessoa já vai ter um comprometimento maior na parte cardíaca, né? Pode não sentir o cansaço, mas a pressão pode alterar enquanto está dormindo, ou ter um quadro de arritmia, um taquicardia. Então, assim, o fato é que a gente precisa se conhecer, investigar e não normalizar acordar cansado. Porque a sociedade hoje, ela vai empurrando com a barriga, né? Então, normaliza. Acordou cansado, vamos passar por cima, vamos cumprir nossas obrigações, mas a conta chega. Uma hora chega. E agora, eu vou pedir licença à senhora, porque a gente vai acompanhar o Papo com Mike Rodrigues. Quem é que nunca passou a noite rolando na cama, contando carneirinhos ou até pior, contando boletos? Pois é, dormir bem tem se tornado um desafio cada vez maior para muita gente. Ansiedade, estresse, rotinas puxadas e altas horas nesse aparelho aqui tem se tornado cada vez mais um inimigo comum dos travesseiros. Mas será que o problema é só o café depois das 6 ou tem muito mais coisas por trás destes distúrbios do sono? Letícia, você dorme bem? Costuma dormir bem? Não. Meu sono é bem desregulado e ele dura muito pouco, porque eu realmente tenho insônia. É muito ruim meu sono. Quantos anos você tem, Letícia? Eu tenho 17. E já tá com problemas de insônia? Desde muito pequena eu tenho esse problema. Porque teve uma época da minha vida que eu estudava integral. Isso foi bem ruim, porque eu chegava muito tarde de noite e... assim, meus pais me cobravam muito questão de estudo, então eu tinha que dormir por volta de meia-noite, no mínimo, e eu acordava antes das 5 da manhã para ter que tomar banho, me arrumar, porque eu tinha um longo dia na escola e era bem rígido. E o que você faz para lidar com a insônia hoje em dia? Quais são os seus mecanismos? Hoje em dia, eu tô fazendo tratamento, né? Faz alguns anos que eu tô, mas ainda assim tá um pouco difícil, por mais que, né? Mas eu tomo medicamentos, eu faço terapia, eu procurei ajuda porque realmente estava afetando não só os estudos, como a minha vida mesmo. Gabi, você dorme bem? Eu durmo bem, sim, na maioria das vezes. Quanto tempo em média você leva para dormir? Depende do dia. Quando eu tô muito cansada, eu consigo dormir cedo, mas às vezes o celular atrapalha. Quais são os seus mecanismos assim para lidar com essa insônia que às vezes vem? Eu tento manter uma rotina boa.
tipo, durante o dia inteiro, pra não afetar a noite e, tipo, acordar também no horário bom, pra ir afetar e eu ficar cansado no horário certo e, enfim, conseguir dormir no horário certo. Mas, em geral, é isso, rotina mesmo. Você dorme bem? Durmo às vezes. Me diz aí, qual é a tua rotina do sono? Assim, é bem tranquila, só que como eu sou estudante, assim, tempos de prova e tal, fica bem agitada. E aí com ansiedade, o sono fica bem ruim. Como é que você se prepara para dormir? Qual é a tua rotina? Geralmente, eu, umas 9 horas mais ou menos, começo a me ajeitar pra dormir já, faço skincare, essas coisas. E me deito, sem o celular, né, pra começar a vir o sono. Karina, você dorme bem? Durmo. Quanto tempo em média você leva para pegar no sono? Acho que 15 minutos. Você já passou por algum distúrbio do sono? Acho que mais quando eu tô preocupada, ansiosa, mas nunca um distúrbio, só alguma dificuldade um dia ou outro. Procuro evitar telas, principalmente o celular ou a televisão. Isso contribui muito negativamente para o sono. Então eu procuro ler algum livro, tenho sempre um livro de cabeceira. E aí, em alguns momentos antes de dormir, eu tenho um momento de um banho mais relaxante, e aí eu vou pra cama e em vez de pegar o celular, eu pego o livro. Lucas, você dorme bem? Durmo sim, muito bem. Lucas, quanto tempo em média você leva para dormir? Depende do dia, mas em média 20 minutos. Quando é um dia mais cansativo, uns 5 minutos eu já durmo. Me diga, o que tira teu sono? Meu time. Eu torço pro Vasco. E Lucas, o que faz você dormir bem? Ler alguma coisa, às vezes até fico um pouco na tela, mas mesmo assim eu consigo relaxar e dormir bem. Pois é, dormir bem é mais do que apenas descansar. Dormir bem é qualidade de vida. E se seu travesseiro e sua cama virar um campo de batalha, tá na hora de desacelerar e prestar mais atenção no seu sono. O nosso papo vai ficando por aqui e nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. E no segundo bloco, nós voltaremos com a fisioterapeuta Noêmia Vasconcelos. Até daqui a pouco. Você sabia que 70% dos brasileiros têm algum distúrbio do sono? A gente preparou uma matéria que mostra a luta de quem não dorme bem. Acompanhe. Dormir é essencial para o corpo e para a mente, mas esse é um desafio cada vez mais comum entre os brasileiros. Segundo dados da Associação Brasileira do Sono, mais de 70 milhões de pessoas no país sofrem com algum tipo de distúrbio. Entre eles, a insônia é o mais frequente. É o caso de Dona Solange, que há mais de 20 anos enfrenta noites em claro. Apesar de levar uma vida ativa, cuidar da casa e da família com disposição, quando chega a hora de dormir, o descanso, infelizmente, não vem. Como é que são suas noites? Pavorosas. Só quem sofre essa situação é que sabe o que é. Uma pessoa falando assim, não dormi, para outras pessoas que não passam por isso, acha normal. Mas quem sofre essa situação sabe o quanto que é complicado. Você tem que saber que tem que levantar no outro dia, tem que estar forte para o dia todo, para a luta do dia a dia. E à noite eu vou dormir. Quando chega a noite, a situação se repete. Às vezes eu passo 2, 3 noites sem dormir, literalmente. Eu deito e amanheço sem dormir. A senhora chega a ficar desesperada, bate o desespero? Bate, chora. Durante o dia, a casa é cheia de gente, Dona Solange recebe visitas, cuida de tudo, conversa com todo mundo. Uma realidade bem diferente da enfrentada aqui dentro do quarto, mesmo com uma cama muito confortável, ar-condicionado e todo o aconchego, Dona Solange não consegue dormir nem quando apaga todas as luzes. Ela conta que já tentou de tudo, chás, meditação, medicamentos, mudança na rotina, mas o sono continua um visitante raro.
Especialistas alertam que a falta de sono afeta a memória, o humor e até o sistema imunológico e recomendam buscar ajuda médica para identificar as causas, adotando o tratamento adequado. Enquanto isso, Dona Solange segue em busca de algo simples, mas precioso, uma boa noite de sono. O sonho da senhora era dormir. Dormir, deitar assim 7 horas da noite e acordar só no outro dia de 7 horas da manhã. Esse é o meu maior sonho, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é dormir uma noite toda, não sei. Essas condições que afetam a qualidade e a duração do sono têm cura ou as condutas são apenas paliativas? Boa pergunta. Então, realmente é aquela frase que não é clichê, mas cada caso é um caso. Então, precisa ser investigado. Pessoas que têm um quadro de apneia, por exemplo, em que o problema é mais estrutural. Então, digamos, quando a gente fala assim, a pessoa é micrognata, retrognata, então tem aquele queixinho lá para trás, e pode ser magro, mas tem apneia. Porque antigamente se fazia um perfil. Exatamente. Para ter Gordo apneia, tinha que ser gordo, demais. tinha que ser baixinho, o pescoço, né, largo, e não necessariamente. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que são magérrimos e que têm apneia, porque tem a ver com a parte estrutural. Então, nesse caso, vale a pena uma avaliação com o otorrino para investigar amígdalas, língua, o palato, né, que a gente chama de céu da boca, se tem estruturas que podem realmente, são indicadas ou não essa remoção, e no caso de quem tem aquela arcada mais, digamos, ogival, né, aquela arcada mais estreitada, existem aparelhos ortodônticos que, no caso aí, existe o dentista, né, o odontólogo do sono, que vai fazer esse avanço mandibular, isso para alguns casos, tá? Volto a dizer, tem casos que isso aí não resolve. Certo. Mas tem casos que só o aparelho de avanço mandibular, ele já resolve o quadro. Você me perguntou se é paliativo ou não. Enquanto está com o aparelho, vai ser resolvido o problema do ronco de apneia. Mas é claro, se a gente está falando de uma questão anatômica, se eu tiro o aparelho, o quadro ele vai voltar, né? E existe também, importante falar, fatores agravantes, que conforme a gente, né, o envelhecimento, por exemplo, é um deles, isso vai ficando mais prevalente. Então, a mulher, por exemplo, após os 50 anos, quando já vem aquele período de menopausa, tudo, então a gente passa por um turbilhão hormonal e a parte da frouxidão, né, da flacidez dessa musculatura, ela vai acontecer. Então, a partir dos 50 anos, a gente fala que se equipara a prevalência da apneia do sono, por exemplo, em homem e mulher. Quais seriam os fatores agravantes? Aí nós temos refluxo, a bebida, né, o álcool, porque ele vai relaxar mais. Todo mundo já escutou falar, fulano ronca, mas quando bebe, ronca 3 vezes mais. É verdade. Né? Então, nesse caso, por quê? Porque o álcool ele tem esse poder. Aí, fora isso, cigarro, questão inflamatória, né? Outra coisa importante é a posição. Tem pessoas que só roncam na posição barriga para cima. Existe um jeito certo de deitar para dormir? Não existe o jeito certo, mas existem posições que amenizam essa questão da apneia. Então, ficar de lado realmente melhora, né? Alivia mais essa questão do bloqueio. Mas aqueles casos que são graves, mesmo que a pessoa deite de lado, não vai resolver. Então, seria interessante realmente partir para o CPAP, que é o tratamento padrão ouro. Doutora, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse um conselho para os nossos telespectadores e internautas. Bom, o conselho que eu dou a todo mundo, cada vez mais eu me apaixono por essa área do sono, é que o sono deve ser inegociável. Então, a gente deve realmente dar toda a importância. Então, antigamente você falava, para ser produtivo eu vou diminuir aqui um pouquinho as horas, ou então eu preciso estudar, tem uma prova no outro dia, então eu encurtava à noite. E isso é um erro. É você se enganar. Ao invés de render, piora você a situação. Até piora. Você vai realmente ali estar castigando seu cérebro, seu corpo, com aquela privação de sono. E para quem tem um distúrbio respiratório, né, principalmente às vezes a pessoa não sabe, mas assim, quem dorme acompanhado e que às vezes o companheiro, a companheira vê que a pessoa está com aquele sono ali, aquela respiração ruidosa ou ronca, acorda sufocado, procurar investigar o quanto antes, tá? E resolver, porque saúde em primeiro lugar. Muito com obrigada, certeza. doutora. Espero que a senhora volte outras vezes ao Conexão. E a você que nos acompanhou, obrigada por sua audiência e até a próxima.